Olá a todos os amigos e irmãos em Cristo. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nessa pré-aula eu estarei comentando a lição bíblica do CETEC, Vida Cristã. E o escritor e comentarista dessa revista é o pastor Josafá Batista Soares, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Ibotirama, no estado da Bahia. Ele também é membro do Conselho de Educação e Cultura da CEADEB. O pastor Josafá também é fundador do maior congresso de escola bíblica dominical no estado da Bahia, na cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador. Ele também é o fundador do CETEC, Centro Teológico de Educação e Cultura Vida Cristã. Recentemente, o pastor Josafá Batista também lançou um livro com o tema 1000 Esboços para Sermões. Bem, quanto à nossa revista, o tema é João Batista, modelo dos que são consagrados a Deus para essa geração. E o assunto da lição tem por tema João Batista e o sistema político. O texto base para o nosso estudo aqui está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 29. E para falarmos do ponto de vista de João Batista sobre a relação dos filhos de Deus com a sociedade e com a política, é interessante nos ambientarmos com um grupo religioso que influenciou muita gente nos dias de João Batista. Esse grupo eram conhecidos como essênios. Eles eram formados por judeus que se isolaram no deserto porque estavam cansados das experiências ruins e da corrupção e violência perpetrada por parte de muitos governos totalitários. E agora, por último, eles estavam subordinados ao governo austero do Império Romano. E João Batista, sendo filho de sacerdote, deveria ter ido para a escola dos saduceus em Jerusalém, que ficava no templo. Mas, pelo contrário, a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e o versículo 80, que ele foi criado no deserto. Bem, segundo o livro de Números, no capítulo 4, verso 3, diz que um levita começaria o seu ministério aos 30 anos de idade. Então, podemos deduzir que João teria passado pelo menos 2 ou 3 décadas no deserto, antes de iniciar o seu ministério profético. Essa relação de João com o deserto nos lembra a seita dos essênios, como nós havíamos dito. E falando um pouco sobre os essênios, que existiam nos dias de João, eles eram antigos membros de classe sacerdotal que romperam com Jerusalém e o sistema político e religioso da época. Então eles se isolaram por muito tempo no deserto de Curã. E embora muitos deles fossem celibatários, eles tinham o costume de criar meninos de famílias judaicas. Então é bem provável que essas crianças fossem levadas livremente pelos próprios pais, como no caso do profeta Samuel, que foi levado pela sua mãe Ana para ser criado pelo sacerdote Eli, que ficava em Siló. Bem, eu não quero aqui ser dogmático, mas talvez possa ter sido provável de que os pais de João tivessem levado ele ainda como criança para ser criado pelos essênios, até porque os pais de João eram bem idosos, já mesmo no nascimento de João, porque, como já sabemos, o nascimento de João foi uma intervenção divina na vida de seus pais. Então veja, além do contexto do deserto, que cai bem tanto para os essênios como para João, ainda podemos ver semelhanças interessantes entre ambos, como por exemplo, tanto João como os essênios tinham como objetivo cumprir um texto messiânico de Isaías capítulo 40 e o verso 3, que diz: preparai o caminho do Senhor no deserto. Outra coisa que tanto João como os essênios também são parecidos é que ambos falavam de 2 Messias, um como precursor
e o outro como mestre de justiça e salvação. O precursor seria apenas um anunciador do segundo Messias, e ele deveria pertencer a uma família de sacerdotes. E isso se encaixa perfeitamente na história de João Batista. Os essênios também davam muita importância aos banhos de purificação ritual. Esses banhos geralmente eram realizados em tanques específicos, chamados de mikveot. Daí poderíamos ter a raiz do batismo de João Batista. Na comunidade dos essênios, que ficava no deserto de Curã, eles possuíam também um hino de ação de graças pela vitória espiritual dos filhos da luz contra as trevas. Esse hino, cantado por eles, falava da humildade de espírito que enfrenta e quebra corações endurecidos. O curioso é que essa expressão humildade de espíritos, humildade de espírito, aparece nas bem-aventuranças pronunciadas pelo próprio Cristo. Mas essa expressão, nos documentos de Qumran, em hebraico, é Aven Urran. E Aven Urran significa encurvado pelo vento, ou encurvado pelo Espírito. Isso porque a palavra vento e espírito são as mesmas palavras no hebraico. Então, a imagem que temos aqui é que Deus usa pessoas humildes para se inclinar como uma planta muito comum da região chamada caniço. E o caniço, ele se inclinava na direção do vento. Daí você pergunta, o que tem tudo isso a ver com João Batista? Bem, vejamos o que Jesus falou em Lucas, capítulo 7, e o versículo 24. Assim está escrito: Então disse-lhe Jesus: Que saístes a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Você entende melhor quando descobre que onde João pregava, e batizava, fazia muito vento, ventava muito. E lá, à beira do rio, existiam esses caniços às margens do rio. E a ideia aqui que Jesus está dando é um trocadilho, que eles não saíram da cidade para ir ao deserto ver caniços agitados pelo vento. Eles saíram para ver alguém encurvado pelo Espírito, ou seja, um verdadeiro Aven Uar, né? Ou seja, alguém submisso ao Espírito de Deus. Na prática, Jesus estava dizendo que João era um verdadeiro humilde de espírito, que quebrava os corações soberbos e endurecidos. Com isso, nós aprendemos que uma pessoa que já está encurvada pelo Espírito de Deus, jamais pode se encurvar diante de sistemas corruptos, seja de ordem política ou religiosa. Mas, porém, eu quero lembrar a você que essa correspondência que eu fiz aqui de João Batista e a comunidade dos essênios é puramente hipotética, porque, como sabemos, não há nenhuma comprovação concreta de que João Batista fosse mesmo um membro dos essênios. E mesmo que João fosse um membro dos essênios, ou criado desde criança por eles, então, quando ele chegou à fase adulta, teria rompido com a comunidade de Qumran. Isso porque encontramos diversos ensinos que contrariam totalmente o conceito da comunidade de Qumran. Como, por exemplo, João não aconselhou seus ouvintes a saírem da cidade para virem morar em comunidades isoladas no deserto. Deixar tudo para morar no deserto era uma exigência inegociável dos essênios. Inclusive, o próprio João Batista não pregou tão longe dos centros urbanos, porque Herodes e os principais de Jerusalém não iam sair tão longe da cidade de Jerusalém para ir ao deserto ver João pregar. Portanto, é um desses encontros que João
teve com eles, batizando e pregando ali à margem do rio, próximo à cidade, ele questionou publicamente o caso incestuoso e adúltero de Herodes. Outra coisa que diferenciava o batismo de João dos essênios é que todos os pecadores poderiam participar. E já na comunidade dos essênios, apenas os membros aceitos poderiam descer aos tanques batismais dos mikvaot. Outra coisa interessante que nos revela o tipo de visão que João tinha sobre a política é que os soldados e os publicanos, que eram os que possuíam cargos na máquina pública, jamais seriam aceitos pelos essênios. Porém, no ensino de João Batista, eles não precisam desligar-se de suas funções públicas, mas João Batista orientou que eles fossem honestos e praticassem misericórdia com o próximo. Portanto, ao orientar uma mudança de comportamento no cargo público, ao invés de abandonar, João Batista estava apresentando uma visão reformada e não revolucionária. Mas no caso dos sacerdotes, escribas, fariseus e saduceus, ele reprovou o legalismo e a relação promíscua de como esses religiosos estavam com o Estado. Inclusive, posteriormente, esse mesmo comportamento também será fortemente reprovado pelo próprio Senhor Jesus Cristo em um dos seus discursos. Uma outra coisa que João Batista criticou foi o adultério de Herodes Antipas com a sua cunhada. Então é importante dizermos que, além dos saduceus, dos fariseus, dos escribas e dos pecados de Herodes Antipas, João não era nenhum revolucionário ou estava revoltado com o Estado. João nunca pregou contra o templo ou contra o poder público. Pelo contrário, João, como um caniço encurvado pelo vento do Espírito de Deus, jamais seria um rebelde militante de sua própria causa. Porém, como sendo aquele que Deus levantou para apresentar Cristo ao mundo, jamais poderia ser omisso diante dos erros dos escribas, fariseus, saduceus e da vida dos governantes, como por exemplo Herodes Antipas. Portanto, João, como um profeta de Deus, denunciava a conduta corrupta e pecaminosa de governantes e também do povo em geral. Mas isso não significa que ele queria dissolver ou desconstruir autoridades constituídas. E mais, nenhum profeta de todo o Antigo Testamento tinha como objetivo desobedecer ou desrespeitar os governantes. Os profetas bíblicos exortavam à luz da palavra de Deus e eles eram condutores, orientadores, sempre no sentido de referência moral e espiritual. Hoje, existem pessoas que se apresentam como autoridades espirituais vindas de Deus e, sobre esse pretexto, não quer obedecer a ninguém. E isso é um total equívoco e o que é um total desrespeito e demonstra uma total ignorância, pois a palavra de Deus nos manda respeitar a autoridade constituída. O próprio Jesus, quando foi confrontado pelos fariseus sobre essa questão, foi bem claro no sentido do que devemos respeitar tanto a Deus como as leis civis. Veja em Mateus capítulo 22 e o versículo 21, assim está escrito: Então lhe disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ainda sobre essa questão, o apóstolo Paulo também traz o seu ensino em Romanos capítulo 13 e o versículo 1 ao 2. Assim está escrito: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem terão sobre si mesmo a condenação. Então veja que nem os profetas, nem Jesus e nem os apóstolos
incentivaram a insubordinação, a insurgência ou o comportamento sedicioso contra o Estado. Não importa quem seja o seu superior. Tanto os profetas como Jesus, como os apóstolos, nos ensinaram a educação e a obediência civil. Agora, quando o Estado nos obriga, como cristãos e cidadãos, a negar a nossa fé e aos valores da palavra de Deus, o cristão terá que sofrer, mas ele não pode negar a sua confissão de fé. Bem, conforme citou o autor da lição, o pastor Josafá, no capítulo 2, e o subtópico 1, ele diz o seguinte, que hoje muitos imploram para que a igreja se afaste da política devido ao aumento da corrupção. Mas ele diz que isso não é razoável, né? O comentarista ele fala isso na lição. Ele diz que isso não é razoável porque os cristãos são a luz e o sal da terra, conforme está em Mateus capítulo 5, verso 13 e o verso 14. Portanto, devemos brilhar nas trevas e salgar a sociedade, para que ela não pereça em podridão. Então não é factível que o cristão use o deserto para se isolar, ou use o contexto do deserto para se isolar. Enquanto esse contexto do deserto, o cristão hoje não precisa se isolar para ser crente de verdade, mas que o único deserto que exista em nossas vidas seja, na verdade, o deserto que nos separe da injustiça, da corrupção e do pecado. E no tópico 2, o autor da lição colocou o seguinte: um profeta destemido e corajoso. Veja no verso 18 do nosso texto base, está escrito: pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Perceba que o que podemos ver aqui é que o verdadeiro profeta não excluía ninguém do chamado ao arrependimento, mesmo que fosse o próprio governador da província. Tem gente que pensa, né, que eu quero fazer um adendo, que o fato de estar em uma posição de destaque, isso lhe serve de justificativa para fazer coisas erradas. Talvez porque tenham a sensação que a posição irá intimidar a justiça. Mas com certeza essas pessoas irão descobrir que estão erradas na pior hora das suas vidas. Então João Batista repreende Herodes, igual Natã também repreendeu o rei Davi lá atrás. Só que Herodes não se parecia em nada com o rei Davi, porque o rei Davi se humilhou e se arrependeu. Já Herodes estava mais parecido com o rei Acabe, que quando foi repreendido pelo profeta Elias, permitiu que sua esposa Jezabel perseguisse o profeta Elias. E assim como Jezabel instigou o coração do rei Acabe, Herodias, no caso aqui, né, que é a mulher de Herodes Antipas, usando a sensualidade da própria filha Salomé, instigou o coração do rei Herodes Antipas para que matasse a João Batista. Então, como os demais profetas, João Batista não foge à regra. Ele não abriu mão de sua mensagem, né? Ele não abriu mão de sua mensagem divina por um bem-estar próprio, por um bem-estar social. Mesmo que a sua mensagem não fosse o que agradava às elites da sua época, ele estava disposto a pagar o preço da rejeição e do insucesso. No Antigo Testamento, e é que interessante citarmos isso, a principal evidência de um profeta não é a sua habilidade de operar milagres, ou de prever o futuro, como muitos pensam. O que credenciava o ministério profético de um indivíduo era uma vida de alta conduta moral e espiritual. Bem, aproveitando o momento, é importante dizer que com certeza você já deve ter visto alguém dizer que é profeta, ou até demonstrar poderes sobrenaturais, revelar coisas íntimas que não foram contadas. Pode até ser milagreiro.
Se a vida dessa pessoa não for um exemplo de fidelidade a Deus, ela não passa de um charlatão. Pode observar que geralmente esses pseudo-ministros ou pastores não gostam de estudar a palavra de Deus, não gostam de viver uma vida de oração, são extremamente brigões, a vida sexual é um escândalo em sequência. Essa gente muitas vezes prospera porque encontra pessoas como você e eu que dá crédito a elas. No último tópico da nossa lição, o pastor Josafá colocou um subtópico interessante. Ele colocou o seguinte: o pecado da cumplicidade. Veja, os milagres de Jesus estavam sendo equivocadamente interpretados pelo povo, o povo leigo, de que era João Batista que havia ressuscitado. Isso deixou Herodes Antipas com receio, com medo. Veja a expressão do versículo 16 do nosso texto base. Assim está escrito: Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João a quem eu mandei decapitar? Será que ressuscitou dos mortos? Perceba que o assassinato de João está latente na mente do rei Herodes. Veja a expressão a quem eu mandei decapitar. Perceba o pronome pessoal eu. Esse eu aqui, nas próprias palavras, né? Esse eu aqui, nas próprias palavras do rei Herodes, vem carregada de uma responsabilidade, de uma culpa. Isso porque todos sabiam, inclusive o próprio rei Herodes, a Herodias e também Salomé, que a morte de João Batista foi um martírio de santo. Sua morte foi para calar a voz de uma verdade que condenava as suas condutas imorais. E a cumplicidade está generalizada aqui, porque o plano de Herodias, o plano de Herodias foi a dança sensual para seduzir e instigar a lascívia no coração de Herodes. Salomé obedece à ordem, dançando sensualmente. E Herodes Antipas executa, matando João Batista. Em resposta a esse plano, de Herodes, que no caso de Herodias, que culmina com a ordem de Herodes mandando matar João Batista, você tem uma elite convidada sentada à mesa que sabiam do ministério profético de João Batista e ficou indiferente, escolhendo a omissão. E a omissão dos erros nos torna cúmplice dos fatos. Depois do banquete, das taças cheias de vinho, depois da apresentação sexual de Salomé, ninguém queria, em detrimento dessa satisfação carnal e pessoal, se indispor com o rei em favor do profeta do deserto. E aqui vale a pena fazermos uma aplicação. Se você nessa vida estiver disposto a viver a verdade da palavra de Deus, é bom que você saiba que além de ser a minoria, você não terá memória, não terá reconhecimento na sociedade. E você terá a ira dos poderosos e a indiferença dos omissos. Como vocês que estão aqui vendo essa aula, estão acompanhando nesse canal, sabem que eu sempre encerro as minhas falas citando um texto. E esse texto geralmente está correlacionado com o tema que nós estudamos. E eu quero citar um texto do apóstolo Paulo, que ele escreveu antes de ser morto, inclusive igual a João Batista. O apóstolo Paulo foi morto, decapitado. Então, o que o apóstolo Paulo falou está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, e tem muito a ver com a vida do apóstolo, com a vida do profeta João Batista. Assim está escrito,
2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 a 8. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a volta do Senhor. Que Deus te abençoe muito e, se Deus permitir, até a próxima aula.